Olá, queridos, graça e paz, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que você e a sua família estejam muito bem. Na nossa aula de hoje, iremos estudar um texto que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 10. Por favor, pegue sua Bíblia e me acompanhe. Enquanto isso, vamos orar para que Deus possa nos acompanhar nesse estudo e abrir o nosso entendimento. Senhor, muito obrigado por mais esta manhã, por essa oportunidade de refletirmos na revelação da Tua Palavra. Nos conduz por Teu Espírito, abre nosso entendimento para compreendermos a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. O texto que nós iremos estudar hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 10, que diz: Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Vários comentaristas bíblicos compreendem que esse texto do Evangelho de Mateus, ele apresenta dois aspectos muito importantes, principais, que é Jesus como Cristo, o cumprimento da palavra de Deus, e o segundo é a proximidade do reino de Deus, através do próprio Jesus, né? Trazendo uma ideia de que, tanto do ponto de vista futuro, quando Jesus viria na segunda vinda dele para restabelecer o reino de Deus, esse reino de Deus será real, como também no aspecto presente, quando Jesus inaugurou, né, o reino de Deus, quando ele adentrou no mundo, né? Aliás, certa vez Jesus foi interrogado por uns religiosos, né, da época, que perguntaram para ele quando deveria ser a vinda do reino de Deus. E Jesus respondeu que o reino de Deus está entre vós, ou dentre vós. Está no Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Nessa narrativa do Evangelho de Mateus é pronunciado cerca de 50 vezes a palavra grega basileia, né, que significa reino, domínio, governo, né, que não necessariamente tem a ver com um governo local, territorial, né, um local governado por Deus. Esse texto de Mateus, no capítulo 6, versículo 10, que é a oração modelo, né, é uma das falas de Jesus que faz parte do Sermão do Monte, né? Ou o Sermão das Bem-aventuranças, né? Está no capítulo 5. E no versículo 3 do capítulo 5, Jesus diz uma coisa muito interessante a respeito do reino de Deus. Ele diz: bem-aventurados são os pobres, né, de espírito, aqueles que são carentes de Deus, pois deles é o reino dos céus. Aliás, a primeira pregação de Jesus, registrada no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 15, Jesus esclarece quais são os pré-requisitos para alguém se tornar participante, né, membro do reino de Deus. Ele disse que o tempo está cumprido, ou está completo, né, é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede nos evangelhos, né, ou no evangelho. Então, a menos que alguém se arrependa e creia no Evangelho, nas boas novas do Cristo, né, a este Deus passa a governar, a reinar e exercer domínio em seu coração. Porque Deus, Jesus, passa a ser para ele uma pessoa a quem ele adora e o segue. Né? Do contrário, essa pessoa ela ainda não teve a oportunidade de passar pelo critério da metanoia, né, da palavra grega, que significa a mudança de mente, né, da dependência genuína de exercer fé em Cristo Jesus, na pessoa do Filho de Deus. Porque somente por meio desses dois elementos, do arrependimento e da fé no Cristo, é que nos possibilitamos, né, que nos é possibilitado nascermos de novo, né, e podermos experimentar, ver o reino de Deus, como o próprio Evangelho de João, né, no capítulo 3, nos ensina isso. Um dos frutos, ou do fruto mais evidente, mais visível dos integrantes do reino de Deus é o amor ao próximo, o amor ao seu semelhante. Ainda que nosso próximo não seja tão admirável assim, né? Porque para ver o reino de Deus é preciso também ver o outro, perceber o outro, né? Até a própria oração modelo, nesse capítulo 6 de Mateus, nos ensina que o Pai é nosso, né? O pão é nosso, não é mesmo? E até mesmo as ofensas também são nossas.
né? Certa vez, Jesus, mais uma vez interrogado por um advogado da sua época, ele perguntou: Jesus, qual é o mandamento mais importante de todos? Né? E Jesus respondeu: primeiro, ame a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E o segundo, semelhante a esse, ame ao seu próximo, ame o seu próximo como a si mesmo. Né? E Jesus disse: não existe mandamento maior do que esses dois. O advogado elogiou, né? Fez um elogio a Jesus e confirmou e concordou com Jesus. E Jesus, por sua vez, afirmou para ele: você não está longe do reino de Deus. Isso está registrado no Evangelho de Marcos, no capítulo 12. Semana passada, nós fomos em nosso país, né? Superamos, né, cerca de mais de 100 mil pessoas que tiveram suas vidas interrompidas, né, por conta da pandemia da Covid-19. Né? Esses acontecimentos nos trazem algumas reflexões, né? Nos fazem fazer alguns questionamentos. Né? Dentre eles, é que será que, como membros, como participantes, integrantes do reino de Deus, temos nos sensibilizado e lamentado com o sofrimento alheio, com o sofrimento do outro? Não é mesmo? Será que os nossos comportamentos têm mostrado de fato que nós somos integrantes do reino de Deus? Não é mesmo? Será que as pessoas em nossa volta ou à nossa volta, elas têm percebido em nós atitudes daquelas pessoas que fazem parte do reino dos céus? Né? Será que temos demonstrado o desejo de que o reino dos céus, o reino de Deus, né? O reino do céu venha, né? E que a vontade de Deus no céu também seja feita na terra? Não é mesmo? São perguntas que nos interpelam. Né? Ao apóstolo Paulo, ele dá um testemunho na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, acerca de qual é a vontade de Deus. Ele diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Né? Ou seja, é tudo o que qualquer um de nós desejaríamos, né? Qualquer ser humano desejaria. E de fato é o que nós precisamos. Né? Concluindo, no estudo de hoje aprendemos que, embora há uma promessa futura do reino de Deus, em que na segunda vinda de Cristo ele irá restabelecer o seu governo completo, este reino já está entre nós, já está dentre nós. Né? Porque o maior interesse de Deus, na verdade, é reinar e governar o coração de cada um de nós, que se entrega, né, por meio do arrependimento e da fé nos testemunhos dos evangelhos. Que nesses dias de grandes adversidades, né, que enfrentamos, devemos ter muito claro em nossos corações as palavras de Jesus registradas aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, e também na carta do apóstolo Paulo, registrado no capítulo 17, que nos diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e Deus acrescentará o que for necessário. E o apóstolo Paulo diz: porque o reino de Deus é justiça, é paz e alegria no Espírito de Deus. Que Deus nos abençoe e que Ele nos conceda uma outra oportunidade como essa, se Ele nos permitir. Deus abençoe.